turma, tudo bem? Nós estamos trabalhando Matemática 2, e aí nós estamos no módulo 1, e agora nós vamos entrar dentro da unidade 2. Então, nós vamos continuar ainda trabalhando com sequências, tá ok? Se eu for olhar aqui dentro da minha sequência, eu estou trazendo hoje para vocês os números figurados. Professor, o que é um número figurado? Número figurado, para você compreender bonitinho a ideia, é mais ou menos assim, você tem desenhos, que quando a gente analisa esse desenho, eu consigo trabalhar uma sequência lá dentro. E isso é quando eu estou trabalhando números figurados. Aí eu vou pegar e vou te mostrar aqui uma sequência, ó, do tipo V. O que seria uma sequência do tipo V? Eu vou olhar aqui os números aqui embaixo, olha só. Eu tenho 1, eu tenho, ó, 2, essa é a segunda, a terceira figura e a quarta figura. Mas vamos entender essas figuras para ver se a gente consegue formar uma sequência dentro delas. Quantos quadradinhos eu tenho na minha primeira sequência? Eu tenho um quadradinho. Na minha segunda figurinha, quantos quadradinhos eu tenho? Ó, eu tenho 1, 2 e 3, então aqui eu já vou pro 3. Aí aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então você percebe, ó, 1, 3, 5. A próxima vai ser quem? Um 7. E aí, se você quiser verificar aqui, olha só, conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porém, essa sequência do tipo V, eu posso prolongar ela o tanto que eu quiser. E aí eu posso colocar assim, ó, qual seria o próximo? O 9. Depois do 9 eu tenho o 11. E assim eu posso fazer de forma infinita. Mas aí você percebe que eu tenho uma sequência numérica ali dentro, que é a sequência numérica dos números ímpares, naturais ímpares, tá ok? Aí agora dá uma olhadinha aqui na minha sequência tipo L. Na sequência tipo L eu também consigo ter uma sequência lá dentro, uma sequência numérica. Olha, aqui eu tenho 2. Depois do 2 eu vou para o 4, ó. Eu tenho 1, 2, 3 e 4 quadradinhos. Depois eu tenho 6, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 6 eu tenho 8. Aí aqui eu tenho 10, eu tenho 12. Então você percebe que a sequência do tipo V é uma sequência dos números ímpares. Já a sequência do tipo L, dos números naturais positivos pares. Então, ali dentro eu consigo ter uma sequência, tá ok? Aí agora vamos fixar um pouquinho o conteúdo. Aí para fixar um pouquinho o conteúdo eu trouxe aqui, ó. Retome as sequências figuradas do tipo V e do tipo L. Foi o que a gente acabou de verificar, né? Da página anterior, para realizar os exercícios. Quantos quadradinhos tem o quinto termo da sequência V? Aí dá uma olhada. Quinto termo. Aqui eu tenho o meu A1, seria o meu primeiro termo. Eu tenho o A2, eu tenho o A3, eu tenho o A4 e eu tenho o A5. Deixa eu botar umas vírgulas aqui. Então, meu primeiro termo, o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, o meu quinto. O meu quinto termo, olha ele aqui. Ele seria o 9. Então, eu posso voltar para lá e responder. Quantos quadradinhos tem o quinto termo? 9 quadradinhos. Certinho? E agora a gente vai para a letra B. Quantos quadradinhos tem o quinto termo da sequência L? Vamos voltar lá na sequência L. Então, aqui eu tenho o meu A1, eu tenho o meu A2, eu tenho o meu A3, ó, terceiro termo, quarto termo. E aqui eu tenho o quinto termo. Olha quanto que vale o meu quinto termo. Meu quinto termo ele está sendo igual a 10. Então, eu vou lá e vou responder, olha só. 10 quadradinhos. Certinho, galera? Aí agora dá uma olhadinha aqui na letra C. Qual termo tem mais quadradinhos? O sexto termo da sequência V ou da sequência L? Aí vamos olhar lá o sexto termo. Olha, tá pertinho, aqui a gente até fez ele aqui, ó. Esse é o meu A6. Aqui eu tenho o meu A6. Um tem 12 e o outro tem 11. Então, qual teria mais termos? A sequência L ou a sequência V? A sequência L com 12. Aí eu vou lá e vou responder, ó. Qual sequência tem mais quadradinhos? Sexto da sequência V ou da sequência L? A sequência L. A minha sequência L, ela vai ter realmente mais quadradinhos, tendo 12 quadradinhos, tá bom? Aí agora, ó, escreva a quantidade de quadradinhos dos 10 primeiros termos da sequência V. Vamos só relembrar lá, ó, os 10 primeiros termos da sequência V. Tá vendo que ela é sempre dos números ímpares? Então, nós vamos voltar aqui e vamos fazer aqui, ó, eles aqui. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Vamos ver se já deu os 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, meu próximo já é o 10º. Então, aqui eu vou parar no 19. Eu escrevi os 10 primeiros termos da minha sequência V. Se eu vou escrever os 10 primeiros termos da sequência L, aí já são os números pares. Então, eu vou começar no 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Vamos ver se já deu os 10 primeiros termos. Ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e o meu A10. Então, nós já escrevemos os 10 primeiros termos da sequência. Vou colocar um pontinho final aqui, tá ok? Ó, escreva, explicando com suas palavras, qual a regra de formação da sequência V e L. Elas têm um padrão muito parecido. Você percebe que é o termo anterior mais 2 unidades, olha só, em todas, olha. Aqui de 1 para chegar em 3, soma 2. Do 3 para chegar em 5, soma também 2. Então, em todas eu estou somando 2 unidades. Então, eu vou escrever com as minhas palavras, olha só. É o termo anterior mais 2 unidades. E isso você pode perceber que vai ser tanto na minha sequência V, tanto na minha sequência L. É sempre o anterior mais 2 unidades. Opa, professor, então quer dizer que para sair do 7 e chegar no 9, 2 unidades. Para sair do 8 e chegar no 10, 2 unidades. Então, eu sempre vou caminhando de 2 em 2 unidades, tá ok? Prosseguindo aqui, nós temos as sequências e números figurados. É um outro exemplo também de uma sequência de figuras que nós vamos transformar numa sequência numérica e nós vamos começar a estudá-las, tá ok? Aí aqui, olha só, por que esses números são chamados de números quadrados? E eu quis trazer eles aqui para vocês. Os números quadrados, eles são muito importantes, porque eles vão formar quadrados com eles. Dá uma olhadinha, olha só, aqui eu posso imaginar que eu tenho um quadradinho, aqui eu também tenho um quadradinho. E quando eu pego aqui e faço 2 ao quadrado, eu tenho um quadradinho com lado 4. Se eu pensar em 3 ao quadrado, olha só, eu tenho um quadradinho de lado 3 com 9 quadradinhos no total. Por isso que eu chamo de número quadrado, olha só. 4 ao quadrado eu tenho 16 bolinhas. 3 ao quadrado eu tenho 9 bolinhas. 2 ao quadrado, 4 bolinhas. Então é por isso que eu chamo eles de números quadrados, e eles são muito importantes para a gente. Vocês vão ver que a gente vai utilizar muito esses números quadrados, ok? Ó, escreva a sequência dos 10 primeiros quadrados perfeitos. Professor, o que seria esse quadrado perfeito? São esses números aqui, ó, que vocês estão vendo, olha só. 1 ao quadrado é 1, 1 é um quadrado perfeito. O 4, ele também é um quadrado perfeito, porque 2 ao quadrado vale 4. 3 ao quadrado vale 9, então 9 ele é um quadrado perfeito. Aí agora aqui o exercício, ele pediu para a gente escrever os 10 primeiros, não foi? Escrevi eles aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, então 1 é o meu quadrado perfeito. 2 ao quadrado é 4, 4 é o meu quadrado perfeito. Aí eu vou continuar, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, então eu estou trabalhando sempre os quadrados perfeitos, tá? Um número elevado ao quadrado, ele é um quadrado perfeito. E aí eu vou pegar aqui, ó, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49. Aí agora eu vou pensar aqui, ó, 8 ao quadrado é 64, 9 ao quadrado é 81, e os 10 ao quadrado, né, que seriam os 10 primeiros termos, vale 100. Escrevemos todos os 10 primeiros quadrados, perfeito. Se eu quiser saber que era o 11º, seria o 11 ao quadrado, que é o 121, e aí você pode continuar infinitamente. Aí agora ele vem a segunda questão, que é a questão mais legal aqui. Forme uma sequência com as diferenças entre os termos consecutivos da sequência dos 10 primeiros quadrados perfeitos. O que você descobriu? Aí agora aqui eu vou tentar te mostrar qual que é essa sequência, olha só. O que acontece do 1 para você chegar no 4? Do 1 para você chegar no 4, olha o que você vai ter que fazer. Somar 3 unidades. 1 mais 3 dá 4. Aí o que vai acontecer do 4 para eu chegar no 9? Eu tenho que somar mais 5
unidades. Então, primeiro eu somei 3, depois eu somei 5. Eu vou escrever minha sequência aqui, ó. Primeiro eu somei 3, depois eu somei 5. Do 9 para chegar no 16, olha que interessante. Eu somo 7. Então, a gente já começa a perceber ali que já tem uma sequência legalzinha, ó. 3, 5, 7. Dá uma pensada, quem que é o próximo? Tá vendo que são só os ímpares? Então, meu próximo, ele tem que ser quem? O 9. E aí, aqui é facinho da gente verificar, ó. O 16 mais o 9, ele vai ser igual a 25. E aí, isso aqui eu continuo do 25 para chegar no 36, eu somo 11. Então, eu venho aqui, ó, 11. Quem que seria o próximo? O 13. Quem que seria o próximo ainda? O 15, o 17, o 19, o 21. E aqui você continua infinitamente. E você vai perceber que a diferença entre um número quadrado e o outro é sempre um número ímpar. E ele sempre vai me formar uma sequência, certo? Consecutiva de números ímpares, ó, 3, 5, 7, 9. E assim a gente pode fazer de forma infinita, tá ok? Aqui eu trouxe a última sequência que a gente vai estar trabalhando, tá ok? Pra gente já dar uma estudadinha depois juntos. Ele falou assim, ó, sequências triangulares. O que seria uma sequência triangular? Se uma sequência quadrada, ela é formada pelos números quadrados, aqui numa sequência triangular, pelos números triangulares. Então, eu vou formar um triângulozinho. Aí, aqui eu vou trabalhando, olha só. Olha aqui é o meu primeiro termo aqui, o meu A1 da minha sequência triangular. Meu primeiro termo, ele é composto de uma latinha só. Quem que seria o meu segundo termo? Como ele é um número triangular, eu vou estar usando esse aqui todo. Então, meu próximo número triangular é o meu A2. E o meu A2, ele está valendo 3. Quem que seria o meu A3? Olha só. Eu vou somar todas que estão acima dela. O meu A3, ele vai ser igual a 6. Quem que seria o meu A4? Soma todas que estão para cima. Se eu somar todas que estão para cima, olha só. Eu tenho 10. Se eu somar aqui agora todas no meu A5, eu tenho 15. Professor, qual que é a regularidade dessa sequência? Eu não estou percebendo. Dá uma olhadinha aqui. Daqui para cá eu somei 2 unidades, que é o próprio termo, olha só. Daqui para cá eu somei mais 3 unidades, que é o próprio termo, que é o meu A3. Daqui para cá eu somei 4 unidades, que é o próprio termo. E daqui para cá eu somei 5 unidades, que é o quinto termo. E isso eu posso fazer de forma infinita, tá ok? Aí aqui agora o nosso último exercício para finalizar. Quem que seria o meu A6, o meu sexto termo? Vou voltar lá para você visualizar. Eu sempre estou somando o meu termo, não é? Com o anterior. Então, eu tenho 15, eu vou pegar 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, no caso aqui, o meu A6, ele vai ser o 15 mais o 6, que nós já verificamos que é 21, beleza? Aí, ó, determine o valor. Quando ele fala T7, é equivalente ao meu A6, tá? Só que aí ele falou o T7 porque é um número triangular, então normalmente usa um T, mas é equivalente, tá? Aí quem que seria o meu T7? Ele vai ser o 21, vou colocar aqui, ó, igual a 21 mais 7. 21 mais 7 eu tenho 28. Então eu vou ter 28 números, ou 28 quadradinhos, 28 bolinhas, o que eu quiser ali, formando o meu número triangular, tá bom? Quem que seria o meu oitavo termo? Que seria o meu T8. Ele vai ser o 28 mais 8, que vai dar, 36. E aí, para a gente finalizar, quem seria o meu número triangular na nona posição? Ele é o 36 mais 9, que vai ser igual a 45. 36, vou somar com 9 unidades, que eu chego no 45. Então, é sempre o número anterior, mais a posição onde ele se encontra. E aqui, nós finalizamos a unidade 2, tá ok? Muito obrigado.